Paz, Shalom. Com a glória de Deus, estamos dando continuidade à leitura do Evangelho de Marcos, da tradução da Bíblia de Jerusalém online. E esse é o vídeo que eu posso fazer meus comentários. Por que eu estou fazendo isso? Porque às vezes as pessoas não gostam dos comentários da gente. Ok? Então, tem o canal agora pro Evangelho sem meus comentários, só com a leitura. Que é o canal Eclésia Católica de Cristo. O que é Eclésia, irmã Helena? Irmã Helena é cheia de inventar, né? O que é Eclésia, irmã Helena? É igreja escrito no grego. Por que católica, irmã Helena? Porque católica significa universal no mundo inteiro, no universo todo. É isso. Não tem nada a ver com a igreja lá que diz que é mãe, não. Ok? Eu não vou evitar de citar nomes. E também não tem nada a ver com a igreja aí do Brasil também, que tem o nome de universal, não. A palavra católica significa universal, mas não é isso, nenhuma dessas. Significa a igreja de Cristo que está no mundo inteiro. Então tem esse canal onde vai ter só leitura bíblica. Não é que vai ter só leitura bíblica. O Senhor me ajudando futuramente, eu posso colocar estudos, mas não são estudos que eu faço. Ok? São doutrinas que já existem em algumas igrejas, por exemplo, doutrina da salvação, doutrina da igreja, doutrina de Cristo, doutrina... Não são todas as doutrinas, não, porque as doutrinas elas são muito grandes e não também tem coisa que a gente vai falar e não vai entender porque nós somos humanos ilimitados. Mesmo os teólogos de confiança estudando, eles sabem que eles apenas estão dando o parecer dele e de alguns outros, ok? Mas é o eterno Deus que nos faz entender a palavra dele. Aleluia. Mas eu já falei demais, né? E eu vim aqui para ler hoje Marcos 8. Mas só também pedindo para vocês se inscreverem lá no meu canal Eclésia Católica de Cristo. Eu acredito que quando vocês colocarem esse não vai aparecer lá. Tem uma flor azul, uma rosa azul na foto. Vamos dar continuidade para honra e glória no nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos abençoe nessa leitura essa aqui é a leitura com comentários. E essa aqui, só que essa leitura aqui, ela vai para o canal Bíblia Diária Helena. Esses canais que eu estou falando do YouTube, ok? E também fica na página... só por 30 dias, né, na página. Agora eles só estão deixando 30 dias na página Bíblia Diária Helena. Mas vamos lá. Naqueles dias, novamente, uma grande multidão se ajuntou e não tinha o que comer. Por isso ele chamou os discípulos e disse-lhes: aonde que o Senhor Jesus ia? Gente, aqui vai estar passando uns pombos, aqueles pássaros lá, tem uns que... Aqui tem na Europa, tem aquele lá, tem corvo, sei lá, tem uns negócios aqui. Vai passar, barulho, eles iam cantar, não se assuste não. Eu tô aproveitando essas imagens bonitas, eu tô fora de casa, mas tô aproveitando a imagem bonita, ok? Vamos lá, para honra e glória no nome de Jesus. Então, aonde que o Senhor Jesus ia uma multidão. O Senhor Jesus pegava o barco e atravessava. O Senhor Jesus, o ministério do Senhor Jesus, a maior parte foi no Mar da Galileia.
Galiléia dos gentios. Lá tinha muito gentil, tinha muita gente de outras nações, de outros povoados, que naquela época nem tinha nação igual nós temos hoje, tinha povoados, tinha regiões, ok? Então tinha muito ali, aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus atravessava para o outro lado, chegava lá do outro lado do Mar da Galileia. O Senhor me deu a graça de ver o Mar da Galileia quando eu fui em Israel, só fui num pedacinho dele, né? Mas ele não é um mar comum, ele é na realidade é um grande lago, muito grande, que é chamado de Mar da Galileia. Quando ele chegar lá do outro lado, gente, estava cheio de gente já esperando ele. E aquele povo, gente, era um desespero tão grande para ouvir o evangelho, gente. Tão grande para receber a cura, ouvir o evangelho. Era tão grande, gente, que eles esqueciam, às vezes nem tinha comida mesmo para levar, e outros, o que levava já comia pelo caminho. E quando chegava lá, gente, eles ficavam ouvindo o Senhor Jesus. Eles amavam ouvir o Senhor Jesus pregar. Gente, eles tinham um prazer enorme. É muito estranho hoje em dia ver que os crentes têm que implorar tanto para alguém ouvir o evangelho. Tem que implorar tanto, tem que mastigar a comida e dar na boca das pessoas. Mas não era assim que o Senhor Jesus pregava, não. O Senhor Jesus pregava através de parábolas. E os discípulos tinham que... Os discípulos dele, que vivia com ele, tinham que perguntar para ele o significado no particular. E tinha tanta gente atrás dele. Mas hoje em dia as pessoas mastigam, põem na boca do outro, quer tratar igual a mamãe trata o bebê. E o povo despreza a palavra de Deus e vai dar conta para Deus, porque o juiz já está chegando nessa terra. Ok? Eu tenho que alertar vocês, eu não vou ficar aqui pregando evangelho do mimimi, do mastigar e pôr na boca, e de meu irmãozinho. Não, gente, isso aí não funciona por muito tempo. Vamos lá, vamos ver como é que Jesus de Nazaré pregava e a multidão ia atrás dele. Era um número muito grande. Vamos ver o que aconteceu nesse dia aqui? Vê os discípulos e falou para ele. Aliás, primeiro o próprio Jesus falou. O próprio Jesus chamou os de seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem o que comer. 3 dias, gente. 3 dias e não tinham o que comer, e eles estavam lá ouvindo Jesus. Hoje a pessoa não aguenta ficar 30 minutos na igreja ouvindo uma mensagem. Vamos lá. Se eu os mandar em jejum para casa, desfalecerão pelo caminho, pois muitos vieram de longe. E seus discípulos lhes responderam: como poderia alguém aqui, num deserto, saciar com pão a tanta gente? E ele perguntou: quantos pães tendes? Respondeu: 7. Mandou que a multidão se assentasse pelo chão e, tomando os 7 pães, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, para que eles os distribuíssem. E eles os distribuíram à multidão. Tinha ainda alguns peixinhos. Aqui fala alguns, gente. O pão fala que é 7, os peixinhos falam alguns, ok? Tinha ainda alguns peixinhos. Depois de os ter abençoado, mandou que os distribuíssem também. Eles comeram e ficaram saciados. Dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos. De 7 pão, alimentou uma multidão enorme, que aqui fala que era 4.000, uns falam que contava só os homens, que fosse contar mulher e criança dava muito mais, mas enfim, vamos ficar com 4.000. Alguém já alimentou 4.000 pessoas com 7 pães?
E ainda sobrou 7 cestos, agora é cestos cheios. É só o nosso mestre amado Jesus de Nazaré. E eram cerca de 4.000, e então os despediu. Tem até sino tocando aqui, gente, porque é o meio-dia aqui, onde eu estou já é meio-dia, e é o sino da Igreja Católica tocando, porque o que nós mais temos nessa cidade onde eu estou é a Igreja Católica. Mas vamos seguir em frente, que o eterno Deus traga o evangelho puro e verdadeiro na Igreja Católica da Itália, no nome de Jesus Nazaré. Amém. Aleluia, Pai. Aleluia, eu creio, Pai. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. E era cerca de 4.000, e então os despediu. Imediatamente subindo para o barco com seus discípulos, partiu para a região da Dalmanuta. Saíram os fariseus, lá vem os fariseus, lá vem os religiosos, lá vem. Cuidado com esses. Provavelmente muitos estão me criticando aí pela internet. Mulher não pode pregar. Eu não estou nem pregando, eu estou lendo o evangelho. Mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo. Ok? O Senhor Jesus diz: ide por todo o mundo e preguei o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E ainda diz mais: e em meu nome farão sinais. Você vai ver lá no final de Marcos, ok? Mas vamos continuar aqui. Ok? Aqui eu não estou exercendo autoridade sobre ninguém, porque a autoridade é Cristo. E também não estou pedindo dinheiro, não estou fazendo um negócio. Porque o Senhor me sustenta, o Senhor me dá coisas que com meu dinheiro eu não tenho condição de ter. Obrigado, Jesus. Vamos lá. Não é que eu tenho dinheiro não, gente. Não é que eu sou rica, não. É porque é o Senhor que usa pessoas para me abençoar. Vamos lá. Santo é o nome do Eterno. Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele para pô-lo à prova. Pediam-lhes um sinal vindo do céu. Suspirando profundamente em seu espírito, ele diz: por que esta geração procura um sinal? Okay? Chegou lá os fariseus, os religiosos, todos se exibindo, todos se achando, os teólogos que acham que é dono da sabedoria divina, ok? Teólogo de todas as religiões, porque tem teólogo judeu, tem teólogo cristão, católico, ortodoxo, evangélico, protestante, messiânico, nazareno. Tem os teólogos de Deus, gente. Tem os teólogos de Deus, tem os teólogos do bem, que só tá querendo te ensinar a palavra. Toda vez que eu falar aqui de um grupo, não acho que eu estou falando todo mundo, eu sei que tem os honestos e sinceros, mas tem os fariseus também, isso vocês não podem negar. Tem os saduceus, os saduceus não acreditavam em ressurreição, ok? Quem são os saduceus? São os espíritas. São aqueles que não acreditam na ressurreição, não acreditam no arrebatamento, não acreditam em nada. Mas tem os fariseus, eles acreditavam na ressurreição. Só que eles, na cabeça deles, só eles que eram certo. O resto era tudo errado. Tem um monte desses por aí pela internet também. Ok? Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele. Discutir com quem? Com o próprio Filho de Deus, que tinha o Espírito de Deus, ok? Só para vocês terem ideia. Era Hashem, era Adonai, era Yud-Ve-Vav-He, era Elohim, que estava falando, e os fariseus discutindo com ele. Quem eram os fariseus? Era a religião judaica maior que tinha na época em Jerusalém. Saíram os fariseus, começaram a discutir com ele, para pô-lo à prova. Pediam-lhe um sinal vindo do céu. Agora imagina, o Filho de Deus, da essência do Pai, com o Espírito do Pai, de Hashem, pregando, e os fariseus pedindo um sinal para o próprio Deus. Vamos lá. Suspirando profundamente em seu espírito,
Porque o Senhor Jesus, é como se diz, às vezes eu penso que ele se segurava. Sabe quando a gente se segura? Sabe quando as pessoas fazem aquelas perguntas mais absurdas para não falar outra coisa? E a gente se segura para não falar um monte, pelo menos eu tenho que me segurar. Me ajuda, Senhor. Quanto mais a gente vai ficando velha, mais a gente vai ficando mais chata. Ok? Tem que falar a verdade, gente. Senão vocês vão achar que eu sou hipócrita. Né? E eu não quero ser hipócrita. Deus me livre. Então eles pediam um sinal. Suspirando profundamente em seu espírito, ele diz: por que esta geração procura um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração nenhum sinal será dado. E deixando-os, embarcou de novo e foi para outra margem. Então o Senhor Jesus ali tinha terminado de fazer aquele grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Alimentou milhares de pessoas ali. Sobrou comida ainda. Todo mundo levou para casa ainda. Deve ter passado uma semana, um mês comendo. E chegam os fariseus, os religiosos, os teólogos, entre aspas, os profetas e adivinhos desses tempos, e falou para Jesus de Nazaré: nós queremos o sinal do céu. Ok? Sabe o que o Senhor Jesus falou? Eu não vou dar sinal nenhum para vocês. Essa geração não vai receber sinal de mim, não. O Senhor Jesus fazia os sinais lá para aqueles que iam atrás dele, ouvir a mensagem dele, buscar um socorro. Mas para religioso, gente, o religioso não vai ver milagre. O religioso vai duvidar. Porque Deus não dá sinal para o religioso. Eita, isso é revelação. Obrigado, Senhor. Não pense que o religioso vai te reconhecer como um profeta de Deus. Não vai. Porque o religioso, ele não tem milagres de Deus no meio deles. Mas eles duvidam dos milagres que Deus faz através de outras pessoas. E eles ficam pedindo os milagres que eles querem. Não é o que Deus quer fazer, é o que eles querem. Era assim os fariseus. Eles queriam um milagre. Nós queremos que você faz isso. Se Jesus falou: eu vou fazer nada para vocês, tchau. Minhas palavras. Ok, gente? Como Jesus falou exatamente, isso aqui já foi que os apóstolos colocaram no papel. Depois de 30 anos, o evangelho começou a ser escrito. Vamos lá. Depois de 30 anos da morte de Cristo. Olha aqui o Senhor Jesus. Olha, por que está escrito aqui, você já imagina. Suspirando profundamente em seu espírito. Tem tradução que fala, às vezes fala que ele agitou o espírito. Ele disse: por que esta geração procura um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração nenhum sinal será dado. Jesus, faz um sinal para eles crerem. Eles estão querendo que o Senhor faz o sinal lá, aquilo que eles querem, faz lá. Não, Jesus não vai fazer, sua oração, esquece, deixa para lá. O Senhor Jesus não faz sinal para fariseu. Eita, isso é revelação. Gente, eu não preparo nada para falar. Santo é o nome do Eterno. Vamos lá. E deixando-os embarcou de novo e foi para outra margem. Deixou. Tchau. O Senhor Jesus saiu de Jerusalém falando assim: como eu queria proteger vocês. Como eu queria colocar vocês debaixo das minhas asas. Mas vocês não quiseram. Leia a história que aconteceu no ano 70 da era cristã em Jerusalém. E a história não acabou ainda. Não acabou, gente. Não acabou. Não pensa que já acabou. Não pensa que está tudo resolvido em Jerusalém, que não está. Não está tudo resolvido nem em Jerusalém, nem no mundo. Vamos continuar a leitura.
Eles haviam se esquecido de levar pães e tinha apenas um pão no barco. Os discípulos já estavam acostumados a ver os milagres do Senhor Jesus, e eles deixaram aqueles cestos de pães lá para as pessoas levar. No barquinho deles tinha um pãozinho lá. Aqui, ó, a Bíblia que fala, ó, tinha um pão lá no barco. Não sei se algum dos discípulos trouxe, tinha um pão lá no barco. E aí o Senhor Jesus começou a falar do fermento dos fariseus. Olha o discípulo entendendo tudo errado. É igual hoje, os crentes. Não pode ser evangélico, protestante, católico, ortodoxo, messiânico, nazareno. Às vezes o Senhor Jesus está falando uma coisa e a pessoa está entendendo outra. Vamos lá. Se nós não tivermos a revelação do Espírito Santo, Deus está falando uma coisa e nós estamos entendendo outra. Olha o que aconteceu aqui. O Senhor Jesus recomendou, ó. Ele recomendou então: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Herodes era filho daquele outro rei, Herodes maligno lá, que mandou matar todas as crianças no nascimento do Senhor Jesus, ok? Não sei se já era filho, já era neto, era da família, era ali, os herodianos. Tinha os herodianos que perseguiam o Senhor Jesus também, ok? Eles ainda perseguiam o Senhor Jesus, eles nem sabiam que o Senhor Jesus era aquele lá que os reis vieram ver, porque eles acharam que tinha matado tudo, né? Eles acharam que o Senhor Jesus era um profeta que apareceu por aí. Enfim, vamos continuar lendo para a gente ver o que está escrito aqui, né? Então o Senhor Jesus falou: olha, cuidado com o fermento dos fariseus e dos herodianos. Os herodianos é aqueles que creem em Deus, mas não crê. São os presidentes que dizem que creem em Deus, mas não crê. Porque esse Herodes aqui dizia que crer em Deus, gente. Ele era rei em Jerusalém. Não sei o que Deus... Misericórdia. A internet não está querendo deixar eu terminar minha live. Misericórdia. Vamos lá. Gente, quando vocês for ver meus vídeos nas páginas, se aparecer lá, manda estrela, manda isso, manda aquilo, é o próprio Facebook que faz isso, não é eu não, viu? Eu não escolhi nada, é eles que fazem isso. Eu não sei por que essas estrelas vai. Mas vamos lá. Ele recomendou então: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos fermentos do Herodes. Eles, no entanto, refletiam entre si porque não tinha pães. O Senhor Jesus falava de uma coisa e eles entendiam outra. Mas percebendo, ele diz: por que pensais que é por não terdes pães? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos e não vedes? Ouvido e não ouvis? Não vos lembrais? Esse monte de imagem que tem por aí, que tem ouvido, que as pessoas estão assim, igual as imagens que faz. Tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não vê, tem olho, mas não vê. Mas tem seres humanos vivos também assim, não é só as imagens não, viu? Tem seres humanos que é assim também. Tem olho, mas não vê, tem ouvido, não é só as imagens. Eu vejo um monte de gente metendo pau nas imagens dos santos. Mas não é só as imagens que tem olho e não vê, não. Seres humanos vivos, caminhando por aí, de perna e osso, de carne e osso, como o povo diz, também não vê, não enxerga, não escuta. E o Senhor Jesus falou: vocês têm olho, não vê, têm ouvido, não vê, não lembra de quando eu parti os 5 pães para 5.000 homens, que foi 2 vezes que fez o milagre dos pães, ok, gente? Quer dizer, 2 vezes que veio registrado para a Bíblia. Quantas vezes foi mesmo, nós nem sabemos. De quanto partiu os 5 pães, que aqui ele já está falando de 5 pães, e nessa parábola aí de cima nessa parábola não, nesse texto foi 7. Mas teve outro dia que ele foi 5, ok? E ele falou: tendes olhos e não vedes, ouvido e não ouvis, não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para 5.000 homens, quantos cestos de pedaços recolheram? Disseram 12. Que da outra vez foi 12, dessa última vez foi 7, lembra?
E agora ele fala dos 7 aqui, ó. E dos 7 para 4.000, quantos cestos de pedaço recolher? 7. Ok? E eu vou parar por aqui. Então ele disse, nem assim compreendeis. Nem assim compreendeis. Nós precisamos tomar cuidado porque às vezes Deus nos dá a viver esses milagres e quando vem um problema, dificuldade, a gente entra em desespero, entra em pânico. Não, a gente tem que lembrar que o Senhor já nos socorreu no passado, que o Senhor já tocou no coração dos nossos filhos, que o Senhor já libertou os nossos filhos das trevas, que os nossos filhos foram gerados para o Senhor. Os meus filhos foram gerados por o Senhor. Quando eles nasceram, eu já cria na Bíblia, no Evangelho. Meus filhos é gerado por o Senhor, meus netos é gerado por o Senhor. Mas muitas vezes eles dão ouvido para as mentiras do mundo, mas eu os deixo na mão do Pai Eterno. Todos os meus 3 filhos, meus 8 netos e o que vier pela frente ainda. Eu coloco na mão do Pai Eterno, não do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor os abençoe e cubra com o sangue de Cristo. Amém. Pai, shalom.